Minha filha me deu um bilhete de loteria amassado, de $2 durante o jantar, como uma piada, apenas para me humilhar. Ela não sabia que aquele simples pedaço de papel acabaria custando a liberdade de seu marido e a deixaria passando compras no caixa de um supermercado apenas para sobreviver. O que aconteceu a seguir é uma história sobre o que ocorre quando você confunde a bondade de um pai com a fraqueza de um tolo. Antes de explicar como aquele bilhete destruiu a vida deles, me diga nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, deixe o seu like se você acredita que aqui se faz, aqui se paga. O cheiro pesado de azeite de trufas e costela assada pairava denso no ar, dentro da sala de jantar privada do restaurante The Gilded Steer. Ajustei o colarinho do meu terno azul marinho, que parecia mais apertado do que eu me lembrava. Era o mesmo terno que usei para enterrar minha esposa, 5 anos atrás. Meu genro, Marcos, estava sentado na cabeceira da mesa de mogno, como um rei presidindo a corte. Ele estalou os dedos para o garçom. Vamos querer outra garrafa do Cabernet 2015, o caro, não a mistura da casa. Ele piscou para a mesa, mas seus olhos pousaram em mim, com uma diversão fria. Me ajeitei na cadeira e mantive as mãos cruzadas sobre a toalha de mesa branca para esconder as manchas de graxa que nunca saíam completamente dos meus nós dos dedos. 40 anos como mestre mecânico deixaram minhas mãos permanentemente marcadas pelo trabalho honesto. Marcos, no entanto, tinha mãos tão macias quanto o guardanapo de seda que ele estava colocando no colarinho. Minha filha, Kendra, estava sentada à direita dele, parecendo exatamente a esposa troféu que ela aspirava a se tornar. Ela ria alto demais das piadas dele e ficava checando seu reflexo nas costas da colher. Meu neto, Jules, também estava lá, enterrado em seu telefone, usando fones de ouvido que custavam mais do que meu primeiro carro. O garçom serviu o vinho e Marcos girou o líquido vermelho escuro na taça. Você deveria provar isso, Isaiah. Ah, espere. Esqueci que você é um homem de cerveja. Fique com a água. É por conta da casa. Os outros convidados, sócios de Marcos, riram educadamente. Eu não disse nada. Apenas tomei um gole da minha água gelada e deixei o líquido frio acalmar a queimação no meu estômago. Eu não estava lá pela comida. Eu estava lá porque era Dia dos Pais e, apesar de tudo, eu ainda amava minha garotinha. Ah, mas espere, Kendra interrompeu, sua voz subindo com uma excitação teatral. Ainda não entregamos os presentes. Ela pegou uma caixa de presente elegante atrás da cadeira, do tipo que parecia guardar as joias da coroa. Só a fita já brilhava sob o lustre de cristal. Marcos se endireitou na cadeira. Sua camisa perfeitamente passada capturava a luz. Ele tinha a postura confiante de um homem que nunca se preocupou com uma conta de luz na vida. Estes aqui, anunciou Kendra, tirando os bilhetes de cruzeiro da caixa, custaram $15.000. Mas o Marcos merece o melhor, por tudo o que faz pela nossa família. Observei Marcos examinar os bilhetes com satisfação. Seus dedos bem cuidados traçaram o relevo dourado na brochura. Royal Horizon Cruise Line, o pacote platina do Mediterrâneo. Era exatamente a viagem para a qual minha falecida esposa e eu economizamos em uma lata de café por 20 anos, mas nunca conseguimos fazer. Agora, minha filha estava entregando isso a um homem que tratava o pai dela como um criado. Isso é o que eu chamo de um presente adequado, disse Marcos. Sua voz carregava aquele tom particular de aprovação reservado para coisas caras. Seu pai te ensinou bem. A frase pairou no ar como fumaça. Minha irmã Brenda limpou a garganta na ponta da mesa, enquanto meu sobrinho olhava para o prato. Papai sempre disse que ações falam mais alto que palavras, respondeu Kendra. Sua risada foi brilhante e afiada. Ela olhou para Marcos e algo passou entre eles, um olhar que fez meu peito apertar. Algumas pessoas demonstram amor através de grandes gestos. Outras fazem o que podem. Ela gesticulou vagamente para a mesa. Então, ela tirou um pequeno envelope branco da bolsa. Era fino e amassado. Ela o jogou sobre a mesa. Ele deslizou pela madeira polida
e parou contra o meu copo de água. Aqui está seu presente, pai. Se você ganhar, lembre-se que metade é minha. Peguei o envelope, meus dedos calejados o alisaram contra a toalha de mesa. Abri a aba e tirei o pedaço de papel. Era um bilhete de loteria. Uma aposta rápida, $2. Os números borraram levemente enquanto eu olhava para eles, tentando processar o que acabara de acontecer. Muito atencioso, querida, consegui dizer, forçando um sorriso. Ah, é só uma piadinha, disse ela, acenando com desdém. Mas falando sério, se você ganhar o prêmio acumulado, eu espero minha parte. Afinal, fui eu quem pagou. Marcos riu, um som baixo e satisfeito. Talvez no próximo ano, Isaiah nos surpreenda com algo mais substancial. Mas duvido. Sorte nunca foi realmente o seu forte, não é, velho? As risadas ao redor da mesa pareciam golpes físicos. Olhei para o bilhete de $2 na minha mão e depois para a brochura do cruzeiro brilhando sob as luzes. Meu apetite sumiu. A água no meu copo de repente tinha gosto de cinzas. Empurrei minha cadeira para trás e o som de arrastar silenciou momentaneamente a sala. Acho que já vou indo, disse calmamente. Kendra mal levantou os olhos do vinho. Já. Ainda nem pedimos a sobremesa. Marcos acenou com a mão, sem olhar para mim. Deixe-o ir, amor. Provavelmente já passou da hora de dormir dele. Não esqueça seu bilhete, Isaiah. Você pode ter sorte. Eu não respondi. Guardei o envelope amassado no bolso do paletó e saí da sala privada. O silêncio do corredor parecia um santuário depois do barulho da riqueza performática deles. Pulei o serviço de manobrista. Eu tinha estacionado minha caminhonete a 3 quarteirões de distância porque sabia que Marcos faria algum comentário sobre a ferrugem no para-choque ou o barulho no escapamento. O ar da noite estava frio e cheirava a escapamento da cidade e chuva distante. Caminhei de cabeça baixa, contando as rachaduras na calçada, tentando regular minha respiração. Meu bolso vibrou contra o quadril. Foi um único zumbido longo. O padrão específico que configurei para alertas de alta prioridade. Parei sob um poste de luz e peguei meu telefone. A tela brilhou na escuridão. Alerta de segurança do First National Bank. Meu coração falhou uma batida. Desbloqueei a tela e abri o aplicativo. Meus dedos tremiam um pouco, mas não era de frio. Transação pendente, $15.000. Comerciante, Royal Horizon Cruises. Pisquei. Limpei a tela com o polegar, pensando que fosse uma mancha ou uma falha. Os números me encaravam de volta, inalterados, impenitentes. Meus joelhos ficaram fracos. Apoiei-me na parede de tijolos de uma padaria fechada para não cair. Aquele era o fundo de emergência, o dinheiro para o conserto do telhado. Aquele era o resultado de 40 anos trocando óleo e reconstruindo transmissões, voltando para casa com graxa sob as unhas que nenhuma quantidade de esfregação conseguia remover. Kendra ainda tinha acesso autorizado. Era uma precaução que configurei 10 anos atrás, quando fiz minha cirurgia cardíaca. Caso eu morresse na mesa, ela precisaria pagar o funeral. Eu tinha esquecido de remover o nome dela. Ela não tinha esquecido, ela esperou, planejou isso. Ela usou as economias da minha vida para comprar um presente para o marido só para se exibir na frente dos amigos ricos dele. E então me deu um bilhete de $2, comprado com meu próprio dinheiro roubado, e riu disso. A tristeza no meu peito evaporou. Foi substituída por uma clareza fria e dura. Olhei para trás, em direção ao restaurante. Eu podia ver o brilho quente das janelas, onde minha família brindava ao sucesso deles, usando meu suor e meu trabalho para pagar o champanhe. Eu não voltei para dentro gritando. Não fui virar a mesa, nem gritar com minha filha na frente dos convidados. Isso é o que um homem fraco faria. Apertei o botão de ligar na tela para o departamento de fraudes. Tocou 2 vezes. Esta é a linha de fraude 24 horas, respondeu uma mulher, com voz profissional e nítida.
Aqui é Isaiah Woods, eu disse, e minha voz estava mais firme que minhas mãos. Estou vendo uma cobrança pendente de $15.000. Eu não autorizei isso. Senhor, se for um membro da família que tem acesso, geralmente recomendamos. Ela começou. Eu a cortei. Minha voz foi baixa e final. Eu não autorizei isso. É roubo. Congele a conta. Congele tudo. O sol da manhã filtrava pelas persianas da minha cozinha, pintando listras de luz no chão de linóleo gasto. Sentei à minha pequena mesa redonda, com uma caneca de café preto e um pedaço de torrada seca. A casa estava quieta. Era o tipo de silêncio ao qual me acostumei desde que minha esposa faleceu, mas hoje parecia diferente. Parecia carregado. Eu não era mais apenas um aposentado tomando café da manhã. Eu era um homem esperando uma tempestade. Eu sabia que ela viria. Eu tinha revogado o acesso de Kendra à meia-noite e os bancos abriam às 9. Às 10h15, meu telefone começou a dançar sobre a mesa. A tela se iluminou com uma foto de Kendra sorrindo em sua formatura, uma versão da minha filha que parecia existir apenas na memória agora. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Não disse alô. Apenas segurei o telefone no ouvido e esperei. Pai, que diabos está errado com o seu cartão? Gritou Kendra. A voz dela estava tão alta que tive que afastar o telefone do ouvido. Eu podia ouvir o ruído ambiente de uma loja movimentada ao fundo, música jazz suave e o murmúrio de outros compradores. Tomei um gole do meu café. Meu cartão está ótimo, Kendra, eu disse calmamente. Não está ótimo, ela gritou. Estou no balcão da Lux na 5ª Avenida. Tenho uma bolsa de edição limitada no balcão. A vendedora acabou de passar o cartão e foi recusado. Você tem ideia de quão embaraçoso é isso? As pessoas estão olhando para mim, pai. Conserte isso. Conserte agora mesmo. O direito na voz dela fez meu estômago revirar. Ela não estava preocupada comigo. Não estava ligando para perguntar se eu tinha sido hackeado. Estava ligando porque o acesso dela à minha carteira havia sido cortado. Eu não posso consertar, Kendra, eu disse. Eu reportei a atividade não autorizada. O banco congelou a conta. Houve uma pausa. Um silêncio tão pesado que eu podia ouvir a respiração dela mudar. Atividade não autorizada? Ela riu, mas soou nervoso. Pai, pare de joguinhos. Eu disse ao banco que estava tudo bem. Eu disse que foi autorizado. Você precisa ligar de volta e dizer para desbloquearem. O Marcos tem um almoço de negócios em 1 hora e precisa usar esse cartão para a conta. Você roubou $15.000 de mim, Kendra. Eu não roubei nada, ela retrucou. Sua voz caiu para um sussurro. É dinheiro da família. Marcos está construindo um império, pai. Ele precisa de capital. Ele precisa manter uma imagem. Você está apenas sentado nesse dinheiro, deixando-o apodrecer em uma conta poupança de juros baixos. Estamos colocando-o em uso. Estamos multiplicando-o. Você deveria estar nos agradecendo por gerenciar seus ativos. Gerenciar meus ativos. Olhei para as manchas de graxa nas minhas botas de trabalho perto da porta. Olhei para o remendo na parede que eu mesmo consertei, porque não queria pagar um empreiteiro. Você pegou as economias da minha vida para comprar um cruzeiro, eu disse. Você não pediu. Você apenas pegou. Isso se chama roubo. Você está sendo tão egoísta. Ela chorou. Você é um velho vivendo sozinho. Para que você precisa de dinheiro? Marcos é o futuro desta família. Se você arruinar a reputação dele hoje porque está sendo mesquinho, eu nunca vou te perdoar. Está me ouvindo? Eu nunca vou deixar você ver o Jules novamente. A ameaça pairou no ar. Era a arma que ela sempre usava, meu neto, o único pedaço do meu coração que restava andando fora do meu corpo. Mas desta vez, a lâmina não cortou tão fundo. Percebi que ela não estava protegendo o filho. Ela estava protegendo seu estilo de vida. Então acho que não vou vê-lo, eu disse baixinho. E Kendra, diga ao Marcos para pagar o próprio almoço. Desliguei o telefone. Minha mão estava tremendo, mas não de medo. Estava tremendo com a adrenalina de finalmente me levantar.
Não fiquei ali remoendo. Levantei-me e peguei minhas chaves. Dirigi 3 milhas até a agência do First National Bank, onde abri minha primeira conta 40 anos atrás. A senhora Higgins estava na recepção. Ela me conhecia desde que eu era um jovem mecânico, tentando conseguir um empréstimo para um caminhão de reboque. Ela olhou para o meu rosto e parou de sorrir. Sr. Woods, disse ela, está tudo bem? Preciso fazer algumas mudanças, eu disse. Sentei-me na cadeira de couro do outro lado da mesa dela. Preciso remover a Kendra de tudo, da conta corrente, da poupança, do fundo de emergência. Quero o nome dela fora da escritura da casa, se estiver lá. Quero a procuração dela revogada. A senhora Higgins digitou em seu teclado. Os óculos dela refletiam a luz azul da tela. Ela não perguntou o porquê. Ela viu a investigação de fraude pendente na tela. Ela viu o bloqueio de $15.000. Ela pressionou algumas teclas e uma impressora ganhou vida no canto. Vamos precisar de novos cartões de assinatura, disse ela suavemente. E posso configurar uma senha para consultas por telefone, para que ninguém possa fingir ser o senhor. Faça isso, eu disse. Assinei meu nome na linha pontilhada. A caneta arranhava contra o papel, alto no banco silencioso. A cada laço da minha assinatura, sentia um peso saindo dos meus ombros. Era um luto terrível cortar a própria filha, mas era uma sobrevivência necessária. Saí do banco 10 minutos depois. O sol estava mais brilhante agora. Eu estava mais leve. Eu estava mais pobre em $15.000, pendente da investigação, mas pela primeira vez em anos eu era dono de mim mesmo novamente. Dirigi para casa sentindo uma estranha sensação de vitória. O ar parecia mais fresco, e as ruas familiares do meu bairro pareciam mais brilhantes. Achei que a parte difícil tinha acabado. Pensei que traçar aquela linha na areia encerraria o conflito, mas eu tinha esquecido que as guerras modernas não são travadas com silêncio. Elas são travadas com barulho. Elas são travadas em telas e em sessões de comentários, onde a verdade é flexível e a voz mais alta vence. Eu mal tinha estacionado minha caminhonete na garagem quando meu tablet começou a tocar na mesa de centro da sala. Era um som implacável. Ding, após ding, após ding. Parecia uma máquina caça-níqueis pagando um prêmio, mas eu sabia que não era. Destranquei a porta da frente e entrei na sala de estar. O ar estava parado e frio, mas a tela do tablet brilhava com uma energia frenética. Peguei-o e vi as notificações se acumulando. Facebook, Instagram, mensagens de texto de números que eu não tinha salvo. Sentei na minha poltrona reclinável e abri o aplicativo do Facebook. A primeira coisa que vi foi um vídeo. Era ao vivo. O pequeno ícone vermelho de gravação piscava no canto. Era a Kendra. Ela estava sentada no banco da frente de seu SUV de luxo. A iluminação estava perfeita e ela não usava maquiagem, o que era uma escolha calculada. Ela parecia crua, parecia devastada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto em trilhas brilhantes. Aumentei o volume. A voz dela encheu minha sala silenciosa. Eu nunca pensei que teria que fazer isso, pessoal. Ela soluçava para a câmera. Tento manter nossos assuntos familiares privados, porque respeito meu pai. Eu o amo tanto. Mas hoje ele fez algo imperdoável. Ele nos cortou. Ele cortou o próprio neto. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Meu pai está envelhecendo, continuou ela, a voz caindo para um sussurro conspiratório. Notamos o declínio há algum tempo. A paranoia, a agressão. Ele esquece as coisas. Ele acha que todo mundo quer roubar o dinheiro dele. Hoje, ele nos bloqueou das contas da família que eu venho gerenciando para ele. Ele me deixou no caixa, incapaz de comprar mantimentos para o neto dele. Ele nos deixou desamparados. Não é sobre o dinheiro. É sobre a crueldade. É abuso financeiro. E estou com medo por ele. Tenho medo de que ele não esteja em seu juízo perfeito. Encarei a tela. Minha boca estava seca. Eu nunca tinha visto uma performance tão impecável e tão maligna.
Ela não estava apenas atacando meu caráter, ela estava atacando minha sanidade, ela estava construindo um caso para incompetência. Rolei para baixo para ver os comentários. Eles passavam mais rápido do que eu conseguia ler. Fique forte, Kendra. Pais idosos podem ser tão tóxicos. Parece demência. Você precisa conseguir uma procuração rápido. Que homem horrível fazer isso com a filha. Meu coração martelava contra minhas costelas. Eram pessoas da nossa comunidade, pessoas para quem consertei carros, pessoas com quem sentei lado a lado na igreja. Elas estavam engolindo as mentiras dela como se fosse chá doce. Então vi a postagem de Marcos. Ele não tinha feito um vídeo. Ele havia escrito um longo texto em sua página profissional e marcado vários líderes empresariais locais. O título era A Epidemia Silenciosa da Demência Financeira. É com o coração pesado que devo abordar o comportamento do meu sogro, Isaiah Woods, escreveu Marcos. Sua sintaxe era limpa e corporativa. Tentamos lidar com seu declínio cognitivo em particular, mas suas recentes decisões financeiras erráticas nos forçaram a falar. Acumular ativos enquanto se recusa a apoiar as necessidades da família é um sintoma clássico de senilidade. Pedimos privacidade e orações enquanto navegamos neste pesadelo legal e médico. Pesadelo legal e médico. A ameaça era clara. Eles estavam vindo atrás de mim. Eles iriam tentar tirar minha liberdade, porque eu me recusei a deixar que levassem meu dinheiro. Desliguei o tablet e o joguei no sofá. Eu precisava de ar. Caminhei até a varanda da frente para verificar o correio. O Sr. Henderson estava passeando com seu Golden Retriever do outro lado da rua. Nós acenávamos um para o outro todos os dias, há 20 anos. Boa tarde, Bill. Chamei, tentando manter minha voz normal. Bill Henderson parou. Ele olhou para mim. Então olhou para o telefone. Ele puxou a coleira com força e virou a cabeça, olhando para a frente enquanto passava pela minha casa sem dizer uma palavra. A rejeição me atingiu com mais força do que os comentários digitais. A internet era um mundo de fantasia, mas Bill Henderson era meu vizinho. Se eu o perdi, perdi o bairro. Caminhei até a caixa de correio e minha mão tremia enquanto puxava os folhetos e contas. Um carro diminuiu a velocidade ao passar pela minha casa. Era a Sra. Gable, do coral da igreja. Ela diminuiu apenas o suficiente para me fuzilar com o olhar através da janela do passageiro, seu rosto retorcido em julgamento. Ela balançou a cabeça em decepção e acelerou. Eles voltaram meu mundo contra mim em menos de 2 horas. Eu não era mais Isaiah, o mecânico honesto. Eu era Isaiah, o avarento senil, o monstro que deixava o neto passar fome. Voltei para dentro e tranquei a fechadura. A casa parecia menor. As paredes pareciam estar se fechando. Eu estava preso em uma prisão construída de mentiras, e não havia ninguém para quem ligar. A noite se arrastou como um cortejo fúnebre. O silêncio na casa era pesado e sufocante. Pressionava meus tímpanos. Aqueci uma lasanha congelada no micro-ondas e comi direto da bandeja de plástico. Tinha gosto de papelão e sal, mas mastiguei mecanicamente. Comer era apenas mais uma tarefa agora, como pagar contas ou respirar. Sentei na minha poltrona com a bandeja equilibrada nos joelhos e encarei a televisão. Eu não estava realmente assistindo, só precisava do barulho. Precisava de vozes humanas para preencher o espaço vazio onde minha família costumava estar. O noticiário local terminou com uma história sobre um gato preso em um cano de esgoto. Então a tela piscou com as cores brilhantes e berrantes do sorteio da loteria estadual. Peguei o controle remoto para mudar de canal. Eu não tinha paciência para otimismo esta noite. Eu não tinha paciência para pessoas esperando ficar ricas rápido, enquanto eu lutava apenas para manter o que tinha ganhado. Mas meu polegar pairou sobre o botão. A locutora era uma jovem com um sorriso tão largo que parecia doloroso. Bem-vindos ao sorteio da Powerball desta noite, chilreou ela. O prêmio acumulou para a impressionante quantia de 120 milhões de dólares. Boa sorte, Ohio. Eu quase mudei de canal, mas algo me parou.
Talvez fosse o destino. Talvez fosse apenas exaustão. Deixei o controle cair no braço da poltrona. As bolas começaram a girar na máquina de ar. Elas pulavam e dançavam como grãos de pipoca branca. O primeiro número é 7, disse a locutora. 7. Aquele era o aniversário da minha esposa. 7 de julho. Senti uma pontada de tristeza. O segundo número é 14. 14. Essa era a idade que Jules tinha quando o ensinei a dirigir minha caminhonete no estacionamento vazio da igreja. O terceiro número é 23. Minha respiração ficou presa na garganta. 23. Aquele foi o dia em dezembro em que minha esposa morreu. O quarto número é 35. Meu coração começou a bater mais rápido, um ritmo estranho batendo contra minhas costelas. 35. Esse foi o número de anos que trabalhei na oficina antes de me aposentar. O quinto número é 42. Sentei-me ereto. A bandeja de plástico escorregou dos meus joelhos e caiu no tapete. Molho de lasanha espirrou nas minhas botas, mas não olhei para baixo. Eu encarava a tela. Meus olhos ardiam. E a Powerball é 18. 18. A idade que Kendra tinha quando foi para a faculdade. A idade que ela tinha quando eu mais me orgulhava dela. 7, 14, 23, 35, 42, 18. Eu conhecia esses números. Eu não os tinha escolhido. Foi uma aposta rápida gerada por computador. Mas eu tinha olhado para eles. Eu tinha olhado para eles no restaurante quando Kendra jogou o bilhete em mim. Eu tinha olhado para eles quando me sentei na minha caminhonete, debatendo se deveria rasgá-lo. Eu tinha olhado para eles antes de amassar o bilhete em uma bola e jogá-lo no lixo. O lixo. Saltei da cadeira. Minhas botas escorregaram no molho de lasanha, mas me segurei no batente da porta. Corri para a cozinha. O cômodo estava escuro, exceto pela luz do poste lá fora. A lata de lixo alta e prateada estava no canto. Era a única coisa na casa que cheirava pior do que eu me sentia. Arranquei a tampa. O cheiro de borra de café velha e cascas de banana podres me atingiu no rosto. Eu não me importei. Mergulhei minhas mãos no lixo. Cavei além das latas de sopa vazias. Cavei além das toalhas de papel encharcadas de gordura. Cavei além das cascas de vegetais de 3 dias atrás. Onde está? Sussurrei para a sala vazia. Onde está você? Meus dedos roçaram em algo duro e amassado perto do fundo. Estava grudado na lateral de um pote de iogurte. Eu o soltei. Era uma bola de papel manchada de marrom com café e molhada com condensação. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair de volta. Levei-o até a pia. Liguei a água fria e, com muito cuidado, enxaguei o pior da sujeira. O papel era térmico de alta qualidade. Ele se manteve inteiro. Coloquei-o sobre uma toalha de papel e alisei-o com a lateral da mão. O código de barras estava manchado, mas os números estavam pretos e nítidos. 07, 14, 23, 35, 42, 18. Olhei para o bilhete. Então olhei para a televisão na outra sala, onde os números ainda eram exibidos na parte inferior da tela. Eles correspondiam. Cada um deles. Afundei em uma das cadeiras da cozinha. O bilhete molhado estava na mesa à minha frente, como uma relíquia sagrada. 120 milhões de dólares. Era uma quantia de dinheiro que eu nem conseguia compreender. Era mais dinheiro do que todos que eu conhecia haviam ganhado em suas vidas inteiras combinadas. Kendra tinha comprado este bilhete. Ela tinha jogado em mim como uma piada. Ela disse que metade era dela se eu ganhasse. Mas ela o comprou com meu dinheiro roubado, e ela o deu para mim, e eu o joguei fora. Sentei na cozinha escura por um longo tempo. O único som era o zumbido da geladeira e as batidas do meu próprio coração. Eu era o homem mais rico da cidade, e eu era o homem mais solitário do mundo. A ironia era tão pesada que quase me esmagou. Estendi a mão e toquei o papel úmido. Estava frio ao toque. Não parecia uma fortuna. Parecia uma arma.
E pela primeira vez em 2 dias, deixei de me sentir uma vítima. Comecei a me sentir um homem com um plano. Não dormi naquela noite. Sentei na minha cozinha observando o relógio digital do micro-ondas contar os minutos até o nascer do sol. O bilhete estava dentro de um saco plástico Ziploc, preso com alfinete no interior da minha camiseta. Eu podia sentir o plástico roçar contra minha pele cada vez que respirava. Era um lembrete constante de que minha vida havia mudado fundamentalmente. Às 6 da manhã, fiz a barba e vesti meu melhor terno de domingo. Estava um pouco largo nos ombros agora, mas era a única armadura que eu tinha. Caminhei até minha caminhonete e dei um tapinha no painel. Tínhamos mais uma longa viagem para fazer juntos. A viagem até Columbus levou 2 horas de tensão, com os nós dos dedos brancos no volante. Cada carro que passava por mim parecia suspeito, cada buraco parecia um desastre em potencial. Eu ficava verificando meu peito para ter certeza de que o saco plástico ainda estava lá. Eu estava carregando uma bomba nuclear em uma Ford F-150 velha, e o peso daquilo estava me esmagando. Quando finalmente cheguei à cidade, o horizonte de Columbus ergueu-se como uma fortaleza de vidro e aço. Naveguei pelas ruas movimentadas do centro até encontrar a sede da Comissão de Loteria de Ohio. Estacionei a 3 quarteirões de distância, em uma garagem pública, para evitar ser visto. Caminhei o resto do caminho de cabeça baixa. O segurança na recepção olhou para minhas botas, gastas, e minha expressão nervosa, com ceticismo. "Posso ajudar, senhor?" perguntou ele, a mão indo em direção ao cinto. "Estou aqui para verificar um bilhete", eu disse, com a voz rouca pela falta de sono. Ele apontou para um elevador de vidro. A oficial da loteria era uma mulher chamada Janet Chen. Ela tinha olhos gentis, mas uma postura profissional que sugeria que ela já tinha visto de tudo. Sentei no escritório dela e desabotoei a camisa para desprender o saco plástico. Coloquei o pedaço de papel amassado e manchado de café sobre sua mesa imaculada. Ela não se encolheu com o cheiro de lixo velho. Ela pegou o bilhete com uma pinça e examinou o código de barras. "Já viu dias melhores", observou ela. "Estava no lixo", admiti. Ela o passou por um scanner especializado. A máquina emitiu uma melodia digital alegre que soava absurdamente feliz, dadas as circunstâncias. Ela olhou para a tela do computador e depois olhou para mim. A expressão dela suavizou. "Bem, Sr. Woods, é autêntico. O senhor é o único ganhador do prêmio de 120 milhões de dólares. Soltei uma respiração que parecia estar segurando há 20 anos. "Obrigado", sussurrei. "Agora, como mantemos isso em segredo? Quero colocar em um fundo cego. Quero meu nome fora dos jornais. Não quero que ninguém saiba." Janet suspirou e tirou os óculos. Ela parecia desconfortável. "Sr. Woods, eu gostaria que fosse tão simples. A lei de Ohio exige transparência para prêmios deste tamanho. Somos obrigados a divulgar o nome e a imagem do ganhador para provar que a loteria é justa. Podemos adiar a conferência de imprensa por alguns dias para o senhor colocar seus assuntos em ordem, mas não podemos escondê-lo. Seu nome será registro público." A sala girou levemente. Registro público. Isso significava que Kendra saberia. Significava que Marcos saberia. Significava que os vizinhos, que atualmente me chamavam de monstro senil, saberiam. Se eles descobrissem que eu tinha o dinheiro antes de eu estar pronto, eles me destruiriam, eles me processariam. Eles alegariam que eu era incompetente e tentariam assumir o controle dos fundos. "Entendo", eu disse, levantando-me. Minhas pernas pareciam pesadas. "Preciso de alguns dias." "Leve o tempo que precisar, Sr. Woods", disse Janet. "Consiga um advogado, um bom advogado." Saí do prédio, mas não voltei para minha caminhonete. Caminhei 2 ruas adiante, até o distrito financeiro. Não procurei pelos advogados de família amigáveis, com outdoors na estrada. Procurei os prédios com mais mármore no saguão.
Encontrei uma firma chamada Sterling e Holt. O diretório no saguão os listava como litígio sucessório e proteção de ativos. Entrei na área de recepção. A recepcionista olhou para o meu terno e para a graxa sob minhas unhas, e eu sabia que ela estava prestes a me dizer que a agenda estava lotada. Preciso ver um sócio sênior, eu disse. Receio que o Sr. Sterling esteja em uma reunião, disse ela, sua voz pingando com uma demissão educada. E nossa taxa de consulta é de $500. Enfiei a mão no bolso e tirei o recibo de verificação que Janet tinha me dado. Era apenas um pedaço de papel, mas tinha o selo oficial da Comissão de Loteria de Ohio e o valor do prêmio impresso em negrito. Coloquei-o no balcão de mármore. Diga a ele que posso pagar a taxa, eu disse. Os olhos dela se arregalaram enquanto lia o papel. Ela pegou o telefone imediatamente. 2 minutos depois, eu estava sentado em um escritório de canto, com vista para a cidade inteira. Arthur Sterling era um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Ele usava um terno que custava mais que minha caminhonete e tinha os olhos de um tubarão que sentiu cheiro de sangue. Contei tudo a ele. Contei sobre o jantar. Contei sobre o roubo. Contei sobre a campanha nas redes sociais para me pintar como senil. Contei sobre o bilhete no lixo. Então, o senhor está me dizendo, disse Sterling, recostando-se na cadeira, que sua filha e o marido dela já estão construindo um caso para a curatela, para controlar seus ativos existentes. E agora, o senhor está prestes a receber $120 milhões. Isso mesmo, eu disse. Eles vão dizer que eu roubei o bilhete, ou que estou velho demais para gerenciá-lo. Sterling sorriu. Não foi um sorriso agradável. Foi um sorriso aterrorizante. Senhor Woods, disse ele, eu geralmente não aceito disputas familiares, são confusas, mas eu desprezo valentões, e parece que seu genro é um valentão. Ele é, eu disse. Nós não vamos apenas proteger seu dinheiro, disse Sterling, abrindo um bloco de notas novo. Nós vamos montar uma armadilha. Se eles querem uma guerra, nós lhes daremos uma guerra. Mas lutaremos nos nossos termos. O senhor está pronto para ser o vilão que eles pensam que é? Pensei na cadeira vazia na minha mesa de café da manhã e nas lágrimas falsas de Kendra no vídeo. Pensei na maneira como Marcos olhou para mim, como se eu fosse um móvel velho que ele queria jogar fora. Estou pronto, eu disse. O ciclo de notícias se move mais rápido do que um incêndio florestal na seca. Eu mal tinha chegado em casa há 3 horas, quando a primeira reportagem chegou à estação local. Eles ainda não tinham meu nome, mas tinham a localização. Ganhador misterioso na grande área de Columbus reivindica prêmio histórico. Isso foi o suficiente. Os rumores começaram a voar nos aplicativos do bairro em minutos. As pessoas estavam juntando as peças, o velho mecânico, a disputa familiar, a viagem repentina à cidade. Sentei na minha sala de estar, com as persianas fechadas, e assisti à aproximação inevitável. Demorou exatamente 20 minutos para o BMW prata chiar na minha entrada. Observei pelas frestas da janela. Marcos estava dirigindo. Ele estacionou torto, com uma roda na grama que eu regava há 30 anos. Ele não se importava com o gramado hoje. Ele se importava com a colheita. Kendra pulou do lado do passageiro antes mesmo de o motor parar. Ela não estava usando o rosto manchado de lágrimas do vídeo. Ela estava radiante. Parecia que ela mesma tinha ganhado na loteria. Mas a coisa que fez meu estômago revirar foi a porta traseira se abrindo. Julie saiu lentamente. Meu neto parecia miserável. Ele estava usando uma camisa social engomada e mantinha a cabeça baixa. Eles o arrastaram da escola. Eles estavam usando-o como escudo. Eles sabiam que eu poderia fechar a porta para eles, mas eu nunca fecharia a porta para o menino. Eles esmurraram a porta. Era um som rítmico e desesperado. Papai, abra. Sabemos que você está aí. Somos nós. Esperei um instante, respirei fundo e deixei a máscara do velho cansado e confuso deslizar para o lugar. Era o papel que eles escreveram para mim, então decidi interpretá-lo. Destranquei a fechadura e abri a porta.
Kendra não esperou o convite. Ela avançou e jogou os braços em volta do meu pescoço. O cheiro do perfume caro dela era sufocante. Você ganhou, ela gritou no meu ouvido. Ai, meu Deus, papai, você realmente ganhou. Eu sabia que aqueles eram seus números. Marcos estava logo atrás dela. Ele bateu a mão no meu ombro com um aperto firme e possessivo. Ele estava sorrindo, mas seus olhos examinavam a sala, procurando por papéis, procurando por cheques, procurando por dinheiro. Incrível, Isaiah, disse Marcos, com a voz retumbando com falsa convivência. Simplesmente incrível. Estamos tão felizes por você, por nós. Isso muda tudo. Afastei-me gentilmente de Kendra. Olhei para Jules, que estava parado na porta encarando seus tênis. Oi, Jules, eu disse suavemente. Oi, vovô, ele murmurou. A mãe disse que tínhamos que vir. Shhh, Jules, disse Kendra rapidamente, seu sorriso nunca vacilando. Nós queríamos vir, somos uma família, nós celebramos juntos. Ela passou por mim para a sala de estar, seus saltos estalando na madeira. Ela olhou em volta com um novo brilho possessivo nos olhos, como se já estivesse medindo as paredes para reformas. Achei que eu estava senil, eu disse calmamente. Fechei a porta e me virei para encará-los. Achei que estava sofrendo de demência financeira. Achei que eu era um monstro que deixava a família passar fome. Kendra congelou. Ela trocou um olhar rápido com Marcos. Era o olhar de dois atores que perceberam que a plateia tinha lido o roteiro. Ah, papai, não seja bobo, disse ela, com um aceno desdenhoso da mão. Nós só estávamos preocupados com você. Você estava agindo tão estranho, nos cortando daquele jeito. Estávamos estressados. As pessoas dizem coisas quando estão estressadas. Mas isso é passado agora. São águas passadas, Isaiah, acrescentou Marcos, entrando mais na sala. Estávamos tentando te proteger. E veja como acabou. Você está com o bilhete, certo? Você verificou? Caminhei até minha poltrona e me sentei. Não ofereci assento a eles. Eu verifiquei, eu disse. Marcos soltou um suspiro que soou como um pneu perdendo ar. Graças a Deus. Agora precisamos falar de estratégia. Já preparei um plano de portfólio. Precisamos mover os fundos para um fundo diversificado imediatamente, para minimizar o impacto fiscal. Minha firma pode lidar com o depósito inicial já amanhã, se você assinar a autorização. Ele já estava gastando, já estava movendo o dinheiro. Ele nem tinha perguntado se eu queria a ajuda dele. E a melhor parte, interrompeu Kendra, sentando no braço da minha cadeira e colocando a mão no meu ombro, é que finalmente podemos pagar a casa e o negócio. E o fundo da faculdade do Jules. Lembra do nosso acordo, papai? Olhei para a mão dela no meu ombro, a mesma mão que segurou o telefone enquanto ela gravava um vídeo destruindo minha reputação. Que acordo? Perguntei. O presente, disse ela, sua voz assumindo um tom mais duro. Eu te dei o bilhete. Eu disse que metade era minha. Você concordou. Todos nós ouvimos. Era um contrato verbal. Olhei para Marcos. Ele estava assentindo lentamente, seu sorriso apertando nas pontas. É apenas justo, Isaiah, disse ele. Kendra comprou o bilhete. Foi um empreendimento conjunto. Meio a meio é padrão nessas situações. Na verdade, estamos sendo generosos, considerando que eu estarei gerenciando a riqueza para você. Olhei para Jules novamente. Ele havia recuado para o canto perto da estante de livros. Ele parecia enjoado. Ele sabia que isso era errado. Ele sabia que seus pais estavam mentindo. Mas ele tinha 16 anos e estava preso na órbita deles. Entendo, eu disse lentamente. Então, o vídeo onde você me chamou de ladrão era mentira. E a postagem onde você disse que eu tinha demência era mentira. Mas a parte onde eu devo 60 milhões de dólares a vocês é a verdade. Kendra levantou-se. O calor sumiu do rosto dela. Pare de ser difícil, pai. Estamos tentando te ajudar. Você não pode gerenciar esse tipo de dinheiro. Você compra manteiga de amendoim genérica. Você dirige uma caminhonete com ferrugem.
Você vai perder tudo ou sofrer um golpe em uma semana. Nós somos sua família. Temos direito à nossa parte. Direito? Essa era a palavra. Eu não disse sim. Eu não disse não. Apenas olhei para eles. Preciso pensar, eu disse. Não há nada para pensar. Marcos retrucou. O tom do genro respeitoso estava escorregando. Temos contas, Isaia. Contas urgentes. Precisamos saber onde estamos agora. Olhei-o nos olhos. Vocês estão na minha sala de estar, eu disse. Sem convite. O ar na sala ficou gelado. Marcos deu um passo em minha direção. Foi um movimento sutil, mas foi agressivo. Não vamos sair até termos um acordo, disse ele. O ar na sala estava tão denso de tensão que parecia que respirávamos água. Marcos ficou lá, como uma estátua de arrogância na minha sala modesta. Ele enfiou a mão em sua pasta de couro italiano e puxou um documento. Era grosso e grampeado, com um verso legal azul. Ele o jogou na mesa de centro, ao lado do meu velho guia de TV. É um acordo vinculativo padrão, disse Marcos. Ele reconhece que o bilhete foi comprado com fundos conjuntos e que os rendimentos são propriedade partilhada. Assine e podemos começar o processo de transferência. Olhei para o papel. Eu não o peguei. E se eu não assinar? Perguntei. Kendra deu um passo à frente. O rosto dela estava duro agora. A máscara da filha amorosa havia caído completamente. Então você está roubando de nós, pai. Você está roubando o meu futuro. Você está roubando o futuro do Jules. Eu não vou assinar nada, eu disse. Vocês roubaram $15.000 de mim para comprar um cruzeiro. Vocês me deram um bilhete de $2 como piada. Não houve acordo. Não existe nós. Marcos suspirou. Foi um som teatral de decepção. Ele olhou para Kendra e assentiu. Ok. Tentamos fazer isso do jeito fácil. Tentamos ser família. Ele enfiou a mão na pasta novamente. Desta vez, ele não tirou um contrato. Ele tirou um envelope pardo selado com fita vermelha. Ele o jogou na mesa, em cima do primeiro documento. Aquilo, disse Marcos, com a voz baixa e perigosa, é um rascunho de petição para curatela de emergência. Meus advogados já prepararam. Temos declarações dos convidados do jantar afirmando que você concordou em dividir os ganhos. Temos declarações de vizinhos sobre seu comportamento errático. Temos os registros bancários mostrando que você congelou irracionalmente os ativos da família. Encarei o envelope. Curatela. Era o equivalente legal a uma camisa de força. Eles queriam me declarar incompetente. Eles queriam dizer a um juiz que eu era muito velho e confuso para gerenciar minha própria vida, para que eles pudessem gerenciá-la por mim. Vocês acham que um juiz vai acreditar nisso? Perguntei. Temos os vídeos, Isaia, disse Kendra. Aqueles que eu postei. Milhares de pessoas viram. Milhares de pessoas concordam que você está exibindo sinais de demência, a paranoia sobre dinheiro, a agressão contra a família, o isolamento social. Construímos uma narrativa, pai, e você se encaixa perfeitamente nela. Ela caminhou até mim. Baixou a voz para um sussurro que deveria soar gentil, mas parecia uma lâmina de barbear. Se protocolarmos isso, pai, torna-se registro público. Todo mundo vai saber que você está perdendo a cabeça. Vamos assumir o controle do dinheiro de qualquer maneira, mas você vai acabar em uma instalação. Uma boa, claro, mas uma instalação. Ou você assina o papel, fica na sua casa, e todos nós ficamos ricos. A crueldade era de tirar o fôlego. Eles tinham transformado meu amor em arma. Tinham transformado minha idade em arma. Estavam ameaçando me trancar para colocar as mãos em um prêmio que eu nem tinha reivindicado ainda. Olhei para Jules. Ele estava chorando silenciosamente no canto. Limpou os olhos com a manga, apavorado demais para fazer um som. Jules, eu disse com a voz firme, vá esperar no carro. Fique onde está, Jules. Marcos latiu. Vá, eu disse, mais alto desta vez. Isso não é algo que você precise ver. Jules olhou para o pai, depois para mim.
Então ele correu para a porta. A porta de tela bateu atrás dele. Você está envenenando ele contra nós, sibilou Kendra. Vocês estão fazendo isso sozinhos, eu disse. Enfiei a mão no bolso e tirei meu telefone. Disquei 3 números. 911. Marcos riu. Para quem você está ligando? Os caça-fantasmas? Central, disse uma voz no meu ouvido. Aqui é Isaiah Woods, na rua Maple 42, eu disse claramente, olhando diretamente para Marcos. Tenho intrusos na minha casa que se recusam a sair. Eles estão me ameaçando. Preciso de oficiais despachados imediatamente. O rosto de Marcos ficou pálido. Ele não esperava aquilo. Ele esperava que o velho dobrasse. Ele esperava que o medo do asilo me quebrasse. Ele não esperava o mecânico que expulsou ladrões de seu ferro velho com uma chave de roda. Você está chamando a polícia para sua própria filha? Gritou Kendra. Estou chamando a polícia para invasores, eu disse. Vocês têm 3 minutos antes de eles chegarem. E Marcos, dada a sua situação financeira, duvido que você queira um boletim de ocorrência com seu nome. Era um blefe. Eu ainda não sabia os detalhes das finanças dele, mas vi o pânico em seus olhos. Ele agarrou os papéis da mesa, agarrou a pasta. Você está cometendo um erro, Isaiah, ele cuspiu. Um erro enorme. Nos veremos no tribunal. Vamos enterrar você. Saiam, eu disse. Kendra olhou para mim uma última vez. Não havia amor nos olhos dela, apenas ódio, puro ódio inalterado. Ela se virou e marchou para fora da porta. Marcos a seguiu, batendo a porta com tanta força que as fotos na parede tremeram. Observei-os pela janela. Eles discutiram todo o caminho até o carro. Marcos empurrou Jules para o banco de trás. Eles saíram cantando o pneu da garagem, deixando marcas de borracha no asfalto. Cancelei a chamada para o 911. Minhas mãos tremiam novamente. Tranquei a porta e passei a trava. Então apoiei uma cadeira de cozinha sob a maçaneta. Eu estava seguro por esta noite. Mas eu sabia que aquela era apenas a escaramuça de abertura. Eles me mostraram suas armas. Agora eu precisava encontrar as minhas. O silêncio na minha casa depois que eles saíram era pesado, mas não era pacífico. Era o silêncio de uma trincheira antes do apito soar. Eu sabia que não podia ficar ali esperando o próximo ataque. Marcos tinha ameaçado com ação legal, e ele tinha os recursos para me enterrar empapelada até eu morrer ou desistir. Eu precisava saber exatamente contra quem estava lutando. Precisava saber onde estavam as rachaduras na armadura dele, e eu sabia exatamente a quem perguntar. Dirigi até o Franklin Park, no lado leste da cidade. Era um terreno neutro, um lugar de salgueiros chorões e lagos de patos, onde famílias passeavam com seus cães e velhos jogavam xadrez em mesas de concreto. Encontrei Andre Johnson sentado em um banco perto do conservatório. Ele estava alimentando pombos com um movimento lento e rítmico da mão. Andre era tudo o que seu filho Marcos não era. Ele era um juiz aposentado do Tribunal Superior, um homem que construiu sua reputação com base na justiça e na lógica inabalável. Ele usava um boné de tweed e um casaco de lã simples. Ele não usava relógios chamativos, nem dirigia carros de luxo alugados. Ele dirigia um Buick de 10 anos e morava na mesma casa que comprou em 1980. Sentei-me ao lado dele. A madeira do banco estava fria. Observamos os patos brigando por um pedaço de pão na água. Olá, Isaiah, disse Andre, sem virar a cabeça. Eu tinha um pressentimento de que você ligaria. Você ficou sabendo? Perguntei. Fiquei sabendo, ele assentiu. Marcos me ligou há 1 hora. Queria dinheiro emprestado. De novo, ele disse que você estava sendo difícil sobre um ativo da família. Disse que você estava tendo episódios. Ele te disse que eu tenho demência. Eu disse. Andre riu. Foi um som seco, como folhas raspando no asfalto. Ele tentou me vender essa história. Eu disse a ele que joguei pôquer com você 2 meses atrás e que você contava cartas melhor do que um professor de matemática. Eu disse a ele para encontrar uma mentira diferente.
Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele está vindo atrás de mim, Andre. Ele trouxe papéis. Ameaçou pedir curatela. Ele quer me declarar incompetente para que possa assumir o controle do prêmio. Andre parou de alimentar os pássaros. Ele limpou as migalhas das mãos e virou-se para me olhar. Seus olhos estavam escuros e cheios de uma tristeza profunda. Eu sei, disse Andre suavemente. Ele está desesperado, Isaiah. Ele é como um homem se afogando, tentando subir em cima de você para respirar. O que você quer dizer com desesperado? Perguntei. Ele dirige um carro de $100.000, mora em uma mansão em um condomínio fechado. Ele acabou de fazer um cruzeiro de $15.000. Andre olhou para a água. É tudo fumaça, Isaiah. É tudo espelhos. Marcos não é um investidor de sucesso. Ele é um jogador que teve sorte uma vez e vem perseguindo essa euforia desde então. A firma dele está insolvente. Ele tem movido dinheiro de novos clientes para pagar os antigos há 6 meses. É um esquema de pirâmide em um terno chique. A revelação me atingiu como um golpe físico. O roubo, a urgência, os bilhetes do cruzeiro, tudo fazia sentido. Ele roubou $15.000 da minha conta para comprar aquele cruzeiro, eu disse. Andre fechou os olhos. Eu suspeitava disso. Aquele cruzeiro não foi uma celebração, foi uma campanha de recrutamento. Ele estava tentando conseguir um grande cliente naquele navio para tapar o buraco em suas contas. Ele falhou. E agora, as paredes estão se fechando. Ele deve ao banco, deve a investidores privados, deve à Receita Federal. Se ele não conseguir $2 milhões até o final do mês, ele vai para a prisão. O seu prêmio de loteria, continuou Andre, olhando para mim novamente, é a única saída dele. Ele não quer apenas o dinheiro, ele precisa do dinheiro para não ir para a cadeia. É por isso que ele está atacando você. É por isso que ele está usando a Kendra. Ele está lutando pela própria vida. Recostei-me no banco. O vento soprava através das árvores, chacoalhando os galhos secos. 2 pais sentados em um parque, discutindo a ruína de seus filhos. A Kendra sabe? Perguntei. Ela sabe o suficiente, disse Andre. Ela gosta demais do estilo de vida para fazer perguntas. Ela é cúmplice por ignorância voluntária. Olhei para as minhas mãos. Eram ásperas e cheias de cicatrizes. Mãos honestas. Eles vão destruir minha reputação, Andre. Eles vão me arrastar pela lama para conseguir esse dinheiro. Não se nós os pararmos, disse Andre. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno gravador digital. Tenho me preocupado com o Marcos há muito tempo. Tenho documentado as coisas. Tenho conversas gravadas onde ele admite mover fundos de clientes. Tenho cópias dos livros caixa reais dele. Eu não queria entregar meu próprio filho. Eu queria que ele consertasse isso. Eu queria que ele fosse o homem que eu o criei para ser. Ele me entregou o gravador. Era pesado na minha mão. Mas ele cruzou uma linha, disse Andre, com a voz falhando ligeiramente. Atacar um homem que trabalhou a vida inteira para sustentar a família, roubar de você, ameaçar você. Isso não é algo que eu possa proteger. Ele se levantou. Parecia mais velho do que eu me lembrava. O peso dos pecados de seu filho o pressionava para baixo. Use-o, Isaiah, disse ele. Faça o que tiver que fazer. Quebre-o. Talvez, se ele perder tudo, ele finalmente se encontre nos escombros. Ele se afastou pelo caminho, sua figura desaparecendo nas sombras da tarde. Fiquei sentado lá por um longo tempo, segurando a evidência que destruiria o marido da minha filha. Eu tinha ido procurar um escudo, mas Andre me dera uma espada, e eu sabia exatamente quando brandi-la. Sentei na minha caminhonete por 10 minutos, encarando o gravador digital que Andre me dera. O peso dele no meu bolso parecia mais pesado do que o bloco do motor de um caminhão Ford. Eu tinha as provas para colocar Marcos na prisão, mas precisava de algo mais. Precisava que eles admitissem a ganância. Precisava que mostrassem ao mundo exatamente quem eram, para que, quando o martelo caísse, ninguém pudesse dizer que eu era o vilão. Peguei meu telefone e liguei para Kendra. Ela atendeu no primeiro toque.
Estou cansado, Kendra, eu disse, minha voz pesada com uma fadiga que eu não precisava fingir. Não posso mais lutar contra você e o Marcos. Não posso lidar com os advogados e a polícia, e os vizinhos me olhando como se eu fosse um criminoso. Houve uma pausa na linha. Então a voz dela veio, mais doce que xarope. Ah, papai, eu sabia que você ouviria a razão. Nós também não queremos brigar. Só queremos o que é justo. Me encontre no escritório do advogado, no centro, em 1 hora, eu disse. Eu vou assinar os papéis. Vou dar a vocês o que vocês querem. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Dirigi até os escritórios da Sterling e Holt. Arthur Sterling me encontrou no saguão. Ele olhou para o gravador na minha mão e ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Fomos para a sala de conferências no último andar. Era uma sala projetada para intimidar. Uma longa mesa feita de madeira de cerejeira polida. Cadeiras que custavam mais que minha mobília da sala. Uma vista da cidade que fazia os carros lá embaixo parecerem brinquedos. Montamos a armadilha. Era simples. Arthur colocou uma pilha de documentos na mesa. A maioria deles era bobagem jurídica de aparência impressionante. Declarações de intenção, rascunhos de alocação de ativos. Mas o que estava no topo era real. Era um documento que Arthur havia redigido, intitulado Reconhecimento de Empréstimo Retroativo. Declarava que os $15.000 retirados da minha conta eram um empréstimo, não um presente, e que foram retirados sem autorização prévia. Se eles assinarem isso, disse Arthur, ajustando sua gravata de seda, estão admitindo fraude eletrônica e roubo por escrito. Estão admitindo que acessaram sua conta ilegalmente. Isso prova que a intenção nunca foi um presente. Eles vão assinar, eu disse. Eles estão tão famintos pelos milhões que assinarão qualquer coisa para limpar o caminho. Marcos e Kendra chegaram 15 minutos adiantados. Eles entraram na sala de conferências com a arrogância de heróis conquistadores. Marcos usava um terno novo, que parecia ter sido feito sob medida ontem. Kendra usava as pérolas que pertenceram à mãe dela. Ver aquelas pérolas no pescoço dela, enquanto ela vinha me roubar, fez meu sangue ferver, mas mantive meu rosto inexpressivo. Fico feliz em ver que você finalmente recobrou o juízo, Isaia, disse Marcos, jogando sua pasta sobre a mesa. Ele não se ofereceu para apertar minha mão. Ele sentou-se na cabeceira da mesa, assumindo a posição de poder. Eu só quero que isso acabe, eu disse calmamente. Sentei-me na extremidade oposta da mesa. Eu quero minha vida de volta. Arthur Sterling deslizou a pilha de papéis em direção a eles. O Sr. Woods está preparado para transferir 50% dos ganhos da loteria para um fundo sob seu controle, disse Arthur, com a voz suave e profissional. No entanto, devido à investigação bancária sobre a retirada anterior de $15.000, temos um problema de conformidade. O banco não liberará os fundos maiores até que o sinalizador de fraude nos fundos menores seja limpo. Marcos franziu a testa. Ele pegou o reconhecimento de empréstimo retroativo. O que é isso? Perguntou ele. É uma formalidade, explicou Arthur. Simplesmente declara que os $15.000 foram um empréstimo que o senhor pretende pagar com sua parte dos ganhos. Isso recategoriza a transação de roubo para dívida. Assim que o senhor assinar isso, o banco encerra a investigação de fraude e os fundos da loteria podem ser liberados. Marcos nem leu o resto da página. Não viu a cláusula onde admitia ter pegado os fundos sem conhecimento ou consentimento. Ele só ouviu as palavras fundos da loteria podem ser liberados. Ele puxou uma caneta tinteiro dourada do bolso. Ótimo, disse Marcos. Se é isso que é preciso para fazer o velho parar de chorar, eu assino. Ele rabiscou sua assinatura com um floreio. Passou a caneta para Kendra. Ela hesitou por uma fração de segundo, olhando para mim. Papai, disse ela suavemente, você sabe que nós te amamos, certo? Isso é apenas negócios. Apenas negócios, repeti. Assine o papel, Kendra.
Ela assinou. Arthur pegou o documento e o colocou em uma pasta. Ele não sorriu, não piscou, apenas garantiu a evidência que selaria o destino deles. Excelente, disse Arthur. Agora que a questão de conformidade foi resolvida, podemos prosseguir com o anúncio público. A comissão de loteria agendou a apresentação do cheque para amanhã de manhã, às 10. Já que vocês agora são parceiros nos ganhos, o Sr. Woods achou que seria apropriado que vocês se juntassem a ele no palco. Os olhos de Marcus brilharam. Ele estava imaginando as câmeras, imaginando os investidores vendo-o no noticiário, segurando um cheque gigante. Isso resolveria todos os problemas dele. Convenceria seus clientes de que ele era solvente. Estaremos lá, disse Marcus, levantando-se. Ele olhou para mim com um sorriso presunçoso. Viu, Isaiah? Não foi tão difícil, foi? Todo mundo ganha. Ele caminhou até o aparador, onde uma garrafa de água, em um decantador de cristal, estava em uma bandeja de prata. Serviu 2 copos, entregou um a Kendra e ergueu o seu. A família, disse Marcus, e a boa vida. Observei-os beber. Observei-os celebrar a vitória. Eles não tinham ideia de que acabaram de assinar a própria confissão. Não tinham ideia de que o homem sentado à frente deles não era um aposentado derrotado, mas um pai que acabara de tomar a decisão mais difícil de sua vida. Levantei-me lentamente. Vejo vocês amanhã, eu disse. Certifique-se de vestir algo bonito, pai, disse Kendra, dando tapinhas em suas pérolas. Vamos estar na TV. Saí da sala de conferências e os deixei lá. Peguei o elevador até a rua. O ar lá fora estava frio e cheirava a chuva. Respirei fundo. Foi o último suspiro que dei como vítima. Amanhã eu subiria naquele palco e mostraria ao mundo exatamente que tipo de homem Isaiah Woods realmente era. Na manhã da conferência de imprensa, o céu estava de um cinza liso e opaco, mas dentro da sede da Comissão de Loteria de Ohio, a luz era forte o suficiente para queimar as retinas. Equipes de televisão haviam montado uma floresta de tripés e equipamentos de iluminação no auditório principal. O ar cheirava a ozônio e café barato. Fiquei nos bastidores, ajustando minha gravata pela 10ª vez. Era a mesma gravata que usei no casamento da minha filha. Um pequeno nó sentimental em volta do meu pescoço, que parecia mais uma forca a cada minuto que passava. Janet Chen estava ao meu lado, segurando uma prancheta como um escudo. Ela parecia nervosa. Ela sabia o potencial para o caos hoje. O senhor tem certeza de que quer fazer isso, Sr. Woods? Perguntou ela, com a voz quase inaudível sobre o zumbido da multidão. Ainda podemos fazer uma entrega privada. Podemos esvaziar a sala. Não, eu disse, com os olhos fixos no pódio vazio. Eles queriam um show, Janet. Eles queriam que o mundo soubesse quem ganhou. Só estou dando a eles o que pediram. Uma comoção perto da entrada lateral chamou minha atenção. As portas duplas se abriram e Marcus e Kendra entraram triunfantes. Eles pareciam realeza chegando para uma coroação. Marcus usava um terno que cintilava sob as luzes do palco, uma lã azul marinho feita sob medida que gritava dinheiro. Kendra estava em um vestido branco que parecia nupcial e inocente. Eles sorriam para todos, apertando mãos de repórteres, acenando para as câmeras. Pareciam a família americana perfeita. Eles me avistaram e foram direto para os bastidores. Marcus agarrou meu ombro. A mão dele parecia pesada e úmida. Hora do show, Isaiah, sussurrou ele, com o hálito cheirando a balas de menta e ansiedade. Apenas lembre-se do roteiro. Somos uma frente unida. Você diz algumas palavras sobre gratidão e então passa a palavra para mim. Eu cuidarei das questões financeiras. Kendra beijou minha bochecha. Os lábios dela estavam frios. Você está lindo, papai, disse ela. Não se preocupe com nada. Estamos bem aqui com você. Estamos bem aqui com você. As palavras deveriam ser reconfortantes, mas soavam como uma ameaça. Eles não estavam lá para me apoiar. Estavam lá para me supervisionar, para garantir que o ativo não fugisse da reserva.
As luzes da casa diminuíram e os holofotes do palco se acenderam. Janet Chen caminhou até o pódio. A conversa na sala morreu instantaneamente. Senhoras e senhores, membros da imprensa, anunciou Janet, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Obrigado por se juntarem a nós nesta ocasião histórica. É meu grande prazer apresentar o único ganhador do prêmio acumulado de 120 milhões de dólares da Powerball. Por favor, deem as boas-vindas ao Sr. Isaiah Woods. O aplauso foi educado e disperso. Caminhei para a luz cegante. Apertei os olhos contra o brilho, vendo apenas as silhuetas das câmeras e as luzes vermelhas de gravação dos equipamentos. Fiquei atrás do pódio e segurei as laterais para firmar minhas mãos. Obrigado, eu disse ao microfone. Minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos. Este é um dia que eu nunca esperei ver. Antes que eu pudesse terminar a frase, um movimento à minha esquerda chamou minha atenção. Marcus e Kendra estavam caminhando para o palco. Eles não tinham sido anunciados, não tinham sido convidados, mas caminharam com um direito que desafiava qualquer objeção. Eles me flanquearam como guarda-costas. Marcus colocou uma mão possessiva nas minhas costas, inclinando-se para perto do microfone. Estamos tão orgulhosos dele, anunciou Marcus, sua voz retumbando pelo sistema de som. Ele lançou um sorriso deslumbrante para as câmeras. Como vocês podem imaginar, isso é um choque para toda a família. Mas somos abençoados por estarmos navegando nisso juntos. Um repórter na primeira fila levantou a mão. Sr. Woods, o senhor tem planos imediatos para o dinheiro? Abri a boca para responder, mas Kendra se inclinou para a frente, me cortando. Ela colocou a mão sobre a minha no pódio, um gesto que parecia afetuoso, mas prendia minha mão no lugar. Na verdade, sim, disse Kendra, radiante. Meu pai decidiu ser incrivelmente generoso. Ele reconhece que, na idade dele, gerenciar esse tipo de riqueza é um fardo. Então, ele decidiu colocar os ganhos no fundo da família Woods Johnson. As câmeras dispararam rapidamente. Os obturadores clicavam como um enxame de gafanhotos mecânicos. E, acrescentou Marcus, entrando suavemente, como sócio-gerente da Johnson Global Investments, estarei supervisionando pessoalmente o portfólio. Estamos entusiasmados em anunciar que metade dos ganhos, após os impostos, será imediatamente investida em nosso fundo de crescimento agressivo, para garantir o legado da família por gerações. Fiquei ali, congelado no holofote. Eles estavam fazendo isso. Estavam sequestrando a narrativa em televisão ao vivo. Estavam dizendo ao mundo que o dinheiro era deles, que eu era apenas o recipiente. Marcus olhou para mim, seus olhos arregalados e maníacos, me incitando a concordar, me incitando a entrar no jogo. Kendra apertou minha mão com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Não é verdade, papai? Perguntou Kendra, com a voz doce e venenosa. Diga a eles o quanto você está feliz em ajudar a família. A sala ficou em silêncio. Os repórteres se inclinaram para a frente. As câmeras deram zoom no meu rosto. Estavam esperando o velhinho feliz concordar. Estavam esperando a vítima agradecer aos seus carrascos. Olhei para Marcus. Olhei para Kendra. Olhei para o mar de lentes gravando cada contração do meu rosto. Puxei minha mão do aperto de Kendra. Dei um passo para trás, criando uma lacuna visível no palco. Não, eu disse. A palavra pairou no ar. Simples, plana, final. O sorriso de Marcus vacilou. Com licença, ele riu nervosamente. Acho que a emoção está mexendo com ele. Não, eu disse novamente, mais alto desta vez, inclinando-me para o microfone. Isso não está certo, de jeito nenhum. Marcus riu, um som nervoso e quebradiço que ecoou dolorosamente no auditório silencioso. Ele tentou passar o braço em volta do meu ombro novamente, mas dei um passo para o lado, deixando-o agarrar o ar vazio. Ele está tendo um momento, disse Marcus aos repórteres, seu sorriso tremendo nos cantos. O choque é avassalador. Devemos provavelmente cortar a transmissão e pegar um pouco de água para ele.
Eu não estou tendo um momento, eu disse, minha voz firme e amplificada pelos alto-falantes. Estou tendo uma realização. Olhei para o mar de rostos. Olhei para as luzes vermelhas das câmeras transmitindo ao vivo para todo o estado. Olhei para as pessoas que tinham lido as postagens nas redes sociais, me chamando de velho avarento e senil. Este homem, eu disse, apontando um dedo trêmulo para Marcos, não é meu parceiro. Ele não é meu consultor financeiro. Ele é um predador que roubou $15.000 da minha conta bancária para comprar férias para si mesmo. Suspiros ondularam pela sala. Alguns flashes de câmera estouraram como tiros. Pai, pare com isso, sibilou Kendra, agarrando meu braço. Você está nos envergonhando. Você está arruinando tudo. Puxei meu braço, olhei para ela, olhei para o vestido branco e as pérolas e a maquiagem cuidadosamente aplicada. Procurei a garotinha que costumava me esperar na varanda quando eu voltava da oficina. Procurei a adolescente que ensinei a dirigir. Procurei a mulher que levei até o altar. Eu não conseguia encontrá-la. Você não está envergonhada, Kendra, eu disse no microfone. Você está exposta. Virei-me de volta para a audiência. Minha filha está aqui e afirma que temos um acordo. Ela afirma que comprou o bilhete como um presente amoroso. Ela afirma que estou confuso e que ela está me protegendo. Respirei fundo. O ar na sala parecia elétrico. Mas eu não tenho uma filha, eu disse. Eu tive uma filha uma vez. Ela era gentil, ela era honesta. Mas a mulher parada aqui hoje, eu não a conheço. E eu certamente não devo a ela $60 milhões. Você é louco, gritou Marcos, deixando a fachada cair completamente. Ele se virou para os oficiais da loteria. Cortem o microfone, ele é senil, ele não sabe o que está dizendo. Deixem-no falar. Uma voz profunda estrondou das sombras da coxa do palco. As pesadas cortinas de veludo se abriram. Andrew Johnson entrou na luz. Ele caminhava com o passo lento e deliberado de um homem que passou 30 anos proferindo julgamentos sobre criminosos. Ele segurava uma bengala em uma mão e um pequeno gravador digital na outra. Pai, sussurrou Marcos, seu rosto drenando toda a cor. O que você está fazendo aqui? Estou fazendo o que deveria ter feito anos atrás, disse Andrew, tomando seu lugar no pódio ao meu lado. Estou lhe ensinando sobre consequências. Andrew não olhou para as câmeras. Ele olhou para o filho. Olhou para o homem vestindo o terno caro e a expressão desesperada. Então, ele ergueu o gravador até o microfone. Você afirma que havia um contrato verbal, disse Andrew. Você afirma que havia amor e respeito. Vamos ouvir as provas. Ele apertou o botão de reprodução. O áudio estava nítido e claro, tocando através dos enormes alto-falantes do auditório. Se você ganhar, lembre-se que metade é minha. A voz de Kendra encheu a sala, afiada e cheia de direitos. Não se preocupe, a voz de Marcos seguiu, zombeteira e cruel. Isaiah nunca teve sorte. Então, o som de risadas. Risadas desdenhosas e condescendentes. Ah, é só uma piadinha. Mas falando sério, se você ganhar o prêmio acumulado, eu espero minha parte. Afinal, fui eu quem pagou. Andrew apertou o stop. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o silêncio de um tribunal após um veredito de culpado. Cada repórter na sala estava encarando Marcos e Kendra. A narrativa da família amorosa tinha se estilhaçado em 1 milhão de pedaços, deixando apenas a verdade feia e irregular. Marcos ficou roxo. A veia em sua testa saltava como uma minhoca sob a pele. Ele avançou em direção ao pai, tentando pegar o gravador, mas Andrew manteve sua posição. Ele não recuou. Simplesmente ergueu a bengala a 1 polegada do chão e a bateu com um estalo que soou como um martelo de juiz. Isso é apenas uma piada, gritou Marcos, sua voz falhando. É uma piada de família privada, tirada de contexto. Vocês estão tentando me incriminar. Você é um velho senil que não entende como as famílias modernas brincam umas com as outras. Mas os repórteres não estavam anotando as desculpas dele. Eles estavam encarando os documentos que Andrew havia tirado do bolso do paletó. Ele os colocou no pódio, ao lado do microfone.
Eram planilhas, transferências bancárias, e-mails. Não é uma piada, Marcos, disse Andre, com a voz pesada de luto. E não é apenas sobre o bilhete de loteria. Andre olhou para as câmeras. Nos últimos 6 meses, a Johnson Global Investments tem operado como um esquema Ponzi. Meu filho tem usado depósitos de novos clientes para pagar dívidas antigas. Ele está insolvente. Ele deve 3 milhões de dólares a investidores privados e esvaziou as próprias contas da família para esconder as perdas. Mentiras, gritou Marcos. Ele olhou para Kendra com os olhos selvagens. Diga a eles que são mentiras, Kendra. Diga a eles que somos ricos. Kendra olhou para os documentos no pódio. Olhou para o rosto suado do marido. A realização a invadiu. O cartão de crédito recusado. O desespero pelo dinheiro da loteria. A recusa em deixá-la ver os extratos bancários. Não era um problema temporário de fluxo de caixa. Era a ruína. Você está falido, ela sussurrou. Andre virou a página do documento no pódio. E ontem, continuou Andre, Marcos assinou um documento admitindo a retirada não autorizada de 15 mil dólares da conta de Isaiah Woods. Ele assinou uma confissão de fraude eletrônica e roubo para conseguir acesso aos milhões da loteria. Ele caiu na armadilha porque estava desesperado. Marcos congelou. Ele se lembrou do papel no escritório de advocacia, o acordo de empréstimo retroativo. Ele o assinou sem ler, porque estava faminto pelo cheque. Você armou para mim, sibilou Marcos para mim. Sua cobra velha, você armou para mim. Dei um passo à frente. Eu não precisava mais do microfone. Minha voz carregava por conta própria. Eu não armei para você, Marcos, eu disse. Eu apenas lhe dei uma corda. Você foi quem deu o nó. Um movimento nas coxias chamou a atenção de todos. 2 homens em ternos baratos entraram no palco. Eles não eram oficiais da loteria. Não eram repórteres. Eles se moviam com o passo pesado e decidido da lei. Um deles tirou um distintivo do cinto. Marcos Johnson, disse o detetive. O senhor está preso por fraude eletrônica, peculato e furto qualificado. As câmeras enlouqueceram. Os flashes eram uma luz estroboscópica de caos. Marcos recuou. Ele esbarrou no cheque gigante de novidade, derrubando-o com um estrondo alto. Não, gaguejou Marcos, levantando as mãos. Isso é um mal-entendido. Meu sogro e eu estamos resolvendo isso. É uma questão civil. O detetive não discutiu. Ele girou Marcos e o pressionou contra o pódio. O som das algemas fechando foi mais alto do que qualquer aplauso. O senhor tem o direito de permanecer calado, recitou o detetive. Marcos lutou. Ele olhou para Kendra. Faça alguma coisa, ele gritou. Ligue para os advogados, ligue para o Sterling. Kendra ficou paralisada. Ela assistiu a polícia arrastar o marido pelo palco. Ela assistiu o homem que ela idolatrava, o homem por quem ela traiu o pai, sendo levado como um criminoso comum. Os detetives o marcharam pelos degraus do palco e para fora, pela saída lateral. As portas pesadas o engoliram, deixando apenas o eco de seus gritos na sala. A sala ficou em silêncio novamente. Os repórteres viraram suas lentes para o palco, onde Kendra e eu fomos deixados de pé. Ela parecia pequena agora. O vestido branco parecia uma fantasia. As pérolas pareciam correntes pesadas. Ela olhou para o espaço vazio onde o marido estivera, e então olhou para mim. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lágrimas reais desta vez. Lágrimas de terror. Papai, ela choramingou. Eu não sabia. Eu juro que não sabia sobre a fraude. Ele mentiu para mim também. Ela deu um passo em minha direção, estendendo uma mão trêmula. Por favor, papai, ela soluçou. Me ajude. Eles vão levar a casa, vão levar tudo. Eu não tenho para onde ir. Olhei para a mão dela. Lembrei-me da maneira como ela bateu na minha mão na mesa de jantar. Lembrei-me da maneira como ela assinou os papéis para roubar meu dinheiro. Lembrei-me da maneira como ela olhou para mim quando pensou que eu não tinha poder. Olhei para Andre. Ele me deu um aceno lento e triste. Ele tinha cumprido seu dever.
Ele tinha sacrificado o filho para salvar sua consciência. Virei-me de volta para Kendra. Você tem um marido, Kendra, eu disse, com a voz plana e fria. Você provavelmente deveria ligar para ele. Virei as costas para ela. Caminhei até a oficial da loteria e peguei o cheque real. Apertei a mão de Janet Chen. Obrigado, eu disse. Acho que estou pronto para ir agora. Saí do palco sem olhar para trás. Atrás de mim, eu podia ouvir Kendra chorando, chamando meu nome, mas não parei. Passei pelas câmeras, pelas luzes e saí para a manhã cinzenta. O ar tinha gosto de chuva, mas para mim, tinha gosto de liberdade. 6 meses passam rápido quando você está ocupado construindo um futuro, mas se arrastam como uma corrente enferrujada quando você está pagando pelo passado. Para Kendra, o tempo havia se tornado um peso. A mulher que antes passava as tardes comprando bolsas de grife, agora estava atrás de uma caixa registradora em um supermercado de descontos. Seus pés doíam em sapatos sensatos que ela comprou na liquidação. Verificação de preço no corredor 4, chamou ela no microfone. A voz dela soava cansada. Uma cliente reclamou que o cupom estava vencido. Kendra pediu desculpas. Ela engoliu o orgulho, ela escaneou os itens. Essa era a vida dela agora. A mansão se foi. Executada pelo banco para pagar as dívidas de Marcos. O SUV de luxo foi retomado. As joias foram vendidas para pagar um advogado que lhe disse que seu marido ficaria preso por 8 anos, e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Ela morava em um apartamento de um cômodo acima de uma lavanderia. O cheiro de lençóis de secadora e água parada permeava suas roupas. À noite, ela sentava em uma mesa bamba e escrevia cartas. Observei a fumaça subir da chaminé da minha lareira, enquanto segurava o envelope mais recente na mão. Era o 4º este mês. A caligrafia era familiar. Era a mesma caligrafia que um dia assinou cartões de Dia dos Pais e votos de aniversário. Agora era a caligrafia de uma mulher que precisava do dinheiro do aluguel. Uma mulher que percebeu tarde demais que o amor de um pai não é um recurso renovável quando você envenena o poço. Eu não abri. Eu não precisava ler os pedidos de desculpas. Não precisava ler as desculpas. Joguei o envelope fechado no fogo. O papel enrolou e escureceu. As chamas lamberam o endereço do remetente, até que o nome Kendra Johnson virou cinzas e flutuou chaminé acima. Eu a perdoei em meu coração, porque guardar ódio é beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas perdão não significava acesso. A porta permaneceu fechada. Dirigi 2 horas para o norte na manhã seguinte. Os portões de ferro da St. Jude's Academy se abriram quando mostrei minha identidade. Era uma escola para meninos com mentes brilhantes e circunstâncias difíceis. O campus era verde e silencioso. Estacionei minha nova caminhonete, que parecia exatamente com a minha velha caminhonete, mas sem a ferrugem, e caminhei até o centro de visitantes. Jules estava me esperando. Ele parecia mais alto, tinha ficado mais forte. O olhar assombrado em seus olhos havia sumido, substituído por um foco calmo. Ele usava o uniforme da escola, com uma gravata amarrada corretamente. "Oi, vovô", disse ele. Ele não me abraçou imediatamente. Ficou ali, respeitoso e hesitante. Ele ainda estava esperando o outro sapato cair. Ainda estava esperando ser punido pelos pecados dos pais. "Olá, Jules", eu disse. "Ouvi dizer que você entrou para o quadro de honra." Ele olhou para os sapatos. Matemática é mais fácil quando ninguém está gritando com você." Caminhamos pelos jardins. Eu tinha configurado o fundo fiduciário diretamente com a escola. A mensalidade estava paga integralmente até ele se formar na faculdade. Kendra não podia tocar nisso. Marcos certamente não podia tocar nisso. Era uma fortaleza ao redor do futuro do garoto. "Sinto muito por tudo", disse Jules de repente, parando perto de uma fonte de pedra. Eu deveria ter dito algo. Eu deveria ter dito que eles estavam mentindo. Coloquei a mão no ombro dele. Era sólido. Ele estava se tornando um homem. "Você era uma criança, Jules",
eu disse. Não era seu trabalho me proteger. Era meu trabalho proteger você. E estou fazendo isso agora. Você apenas foque nos seus livros. Você quebra o ciclo. Isso é tudo que eu peço. Ele assentiu. Ele entendeu. Ele era o único investimento com o qual eu me importava, e pela primeira vez em muito tempo, os retornos pareciam promissores. A viagem de volta para a cidade foi tranquila, o tipo de silêncio que se instala nos ossos e lhe diz que a guerra finalmente acabou. Não voltei para minha casa vazia na rua Maple. Eu a vendi há 2 meses. Fantasmas demais caminhavam por aqueles corredores. Memórias demais de uma família que deixou de existir. Em vez disso, dirigi para o distrito industrial no lado sul da cidade. A placa acima do prédio de tijolos era pintada à mão. Restauração de Autos Clássicos Woods. Não era um lugar chamativo. Não havia letreiros de neon ou showrooms de vidro. Era um lugar para pessoas que entendiam que uma máquina tem alma, se você a tratar bem. Lá dentro, o ar cheirava a óleo de motor e serragem. Era o melhor perfume do mundo. Tyrell estava sob o capô de um Mustang 1967 quando entrei. Ele tinha 22 anos, com graxa sob as unhas, e uma ética de trabalho que me lembrava de mim mesmo 40 anos atrás. Ele estava criando 2 irmãs mais novas sozinho. Era o tipo de homem que comia um sanduíche no almoço para que suas irmãs pudessem ter um jantar quente. Bati minha bengala no chão de concreto. Tyrell pulou e bateu a cabeça na trava do capô. Ele saiu de lá, limpando as mãos em um pano. Desculpe, Sr. Woods, gaguejou ele. Eu só estava tentando acertar a correia dentada. Ela está brigando comigo hoje. Não está brigando com você, Tyrell, eu disse, caminhando até o carro. Está testando você. Há uma diferença. Olhei para a oficina. Eu a tinha comprado com o dinheiro da loteria. Eu a tinha enchido com as melhores ferramentas que o dinheiro podia comprar. Mas eu estava cansado. Minhas mãos ficavam rígidas de manhã. Meus joelhos doíam quando chovia. Era hora de me aposentar de verdade desta vez. Venha para o escritório, eu disse. O rosto de Tyrell caiu. Ele parecia aterrorizado. Achou que eu estava demitindo ele. Ele caminhou atrás de mim como um homem marchando para a forca. O escritório era simples. Uma mesa de metal, uma cafeteira e o bilhete de loteria emoldurado na parede. Não o real, claro, mas uma cópia. Um lembrete de que a sorte é apenas a preparação, encontrando a oportunidade. Peguei um envelope grosso da mesa. Eu o estendi para ele. "O que é isso, senhor?" perguntou Tyrell, com a voz trêmula. "É a escritura do prédio", eu disse, "e os papéis de propriedade do negócio." Ele me encarou. Encarou o envelope. Ele não o pegou. "Eu não entendo", ele sussurrou. "Tenho 70 anos, Tyrell", eu disse. "Tenho mais dinheiro que Deus, e ninguém para quem deixá-lo que mereça. Você tem boas mãos, você tem um coração honesto, e você tem pessoas dependendo de você." Pressionei o envelope em suas mãos, manchadas de graxa. "É seu", eu disse. "Tudo isso. As ferramentas, o prédio, os contratos. Criei um fundo para cobrir as despesas gerais por 5 anos. Depois disso, é por sua conta. Não estrague tudo." Ele começou a chorar. Não fez barulho, mas as lágrimas cortaram trilhas pela graxa em suas bochechas. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. "Não me agradeça", eu disse bruscamente. "Apenas passe adiante quando puder. E cuide daquele Mustang. É o único carro que vou manter." Saí do escritório e o deixei lá, encarando um futuro que ele nunca ousou imaginar. Entrei no Mustang. O motor rugiu para a vida com um rosnado profundo e gutural que vibrou no meu peito. Coloquei a marcha e saí para a luz do sol. A estrada se estendia diante de mim, vazia e larga. Eu não sabia para onde estava indo, mas pela primeira vez na minha vida eu estava no banco do motorista. Muitas vezes assumimos que a família é um vínculo inquebrável, um santuário permanente, independentemente do comportamento. Mas a jornada de Isaia nos ensina uma dura verdade. O sangue não é uma licença para o abuso.
Você não pode salvar pessoas que estão determinadas a se afogar em sua própria ganância, mesmo que sejam seus próprios filhos. O verdadeiro legado não é sobre os zeros em uma conta bancária, é sobre a integridade de saber quando ir embora e a sabedoria de investir no caráter, em vez de no direito. No final, o respeito é a única moeda que não pode ser roubada, ele deve ser conquistado. Se você acredita que o caráter conta mais do que a riqueza, por favor, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para mais histórias de justiça e redenção.